O Steven é o maior herói da ficção. De todos os desenhos, filmes, quadrinhos, o Steven Universo é o maior herói. Eu digo isso não só porque eu sou muito fã de Steven Universo, mas porque eu realmente vejo um heroísmo absurdo nesse personagem e hoje eu vou falar um pouco sobre isso. O meu nome é Nick, seja bem-vindo a esse canal e vamos falar sobre Steven. Eu particularmente sou muito fã de heróis em geral. Eu sempre cresci assistindo Liga da Justiça, assistindo os filmes da Marvel e eu sei bastante sobre esses universos. Então eu não tô falando de um lugar de poderzinho ou alguma coisa assim, porque apesar de eu achar muito legal isso, eu tô falando mais do heroísmo em si. Pra mim, o Steven é um grande herói não só pelos poderes que ele tem, de Jen, que vem da mãe dele, mas pelo que ele passa, pelo jeito que ele trata os outros, pela forma que ele salva os outros e pelo o que ele ensina o ser um herói. O que esse personagem está ensinando ao seu público do que é ser um herói, do que é salvar realmente as pessoas e salvar a si mesmo, o que é o heroísmo. Heroísmo é um conceito grego de alguém que se sacrifica por algo ou alguém que tem grandes feitos, que se põe contra uma injustiça de forma heróica. A principal obra que definiu o que é herói e heroísmo é a Odisseia. Então a gente vai muito nessa pegada do herói sacrificial, de alguém que se doa por algo, alguém por uma causa, alguém que se abdica de si para um propósito. E depois esse termo foi se popularizando. E depois muito do que é pautado um herói vem da figura de Jesus Cristo, que é realmente esse herói sacrificial, tanto na Odisseia quanto nas obras gregas, nas tragédias, e Jesus pautaram o que é ser um herói, e a gente tem esse imaginário na nossa cabeça. Então a gente tem o Super-Homem, que é praticamente Jesus, literalmente quem fez o quadrinho falou que a iconografia principal era a imagem de Jesus. Então a gente vai criando esses heróis em nossa cabeça. Então sempre é uma figura inalcançável, ligada ao divino. Inclusive para os gregos eram ou deuses ou semideuses, filhos de deuses. Então são essas figuras inalcançáveis, com grandes obras, que fazem coisas incríveis e inimagináveis. Porém, eu acho muito interessante que nessa obra o Steven, ele realmente é muito poderoso, ele faz obras gigantescas, mas um ponto importante é que ele é um herói na vida toda dele. Ele é um herói com os amigos dele, na vida pessoal. Ele traz uma bondade, ele traz um jeito de ser de herói, não só com grandes feitos, mas nos pequenos atos dele. Ele é um herói com os gatinhos que ele vê na rua, ele é um herói pros Steven de melancias, que ele tem um sério problema com eles, porque eles veem ele como Deus, mas mesmo assim, ele não deixa de salvá-los, ele não deixa de se importar com aquelas vidas tão curtas aos olhos de muito insignificantes, mas ele se importa. E isso é incrível, é um personagem muito bem escrito. Eu particularmente sou muito fã da Rebecca Sugar, pra mim ela é genial, uma das melhores escritoras da atualidade, uma das melhores animadoras também. E ela se importa em mostrar todos os lados do Steven, como ele age, como ele realmente é. E isso vem nesse personagem tanto porque ele já tem uma ideia de heroísmo muito grande na vida dele, pelas Gens, pela mãe dele, que é literalmente a chefe da rebelião das Gens. Tem as Gens que lutaram na guerra, Pérola, que era conhecida como a grande guerreira. A Garnet, que é essa figura de liderança, a Ametista com toda a força dela. Então ele tem dentro da casa dele grandes figuras de heroísmo e a grande sombra sobre a vida dele, que é a mãe dele, a Rose. Então ele já cresce tendo todos esses ideais dentro dele, então ele sempre tenta agir como uma pessoa boa, como um auto heróico. Mas algo assertivo nessa história, dessa animação, é que ele não fica nisso, mas ele acaba ganhando uma grande pressão em cima dessa iconografia, temas que são muito abordados em Steven Universo Future, que ele
tem uma grande pressão sobre ele, que ele precisa ajudar, que ele precisa ter todo esse cuidado, que ele precisa ser superior e ajudar todo mundo, e as coisas têm que ser perfeitas. E isso são ideias que acabam levando ele a um poço que ele não consegue sair, que ele precisa de ajuda em um grande processo para reconstruir ele. E isso é genial, isso é incrível, porque na nossa vida nós não somos grandes heróis que vão fazer grandes atos, nós não vamos salvar o universo, nós não vamos parar um cometa ou um avião caindo, mas a gente tem que lidar com as pequenas coisas do dia a dia. A gente tem que lidar com o nosso amigo que está passando por um problema, com a nossa família que às vezes é problemática, ou várias coisas na nossa vida que nós temos que resolver. E nós temos que ser heróis da nossa própria vida. Nós podemos ser pessoas boas, podemos fazer boas ações, mas nós também temos que tomar cuidado com o que está dentro de nós, o nosso interno. E eu acho que isso é muito bem passado com esse personagem, de uma pessoa que tenta fazer o bem para os outros, mas também tem que se fazer bem, tem que entender isso. E a bondade, na real, tudo na vida tem que ser sustentável. Não pode haver grandes excessos, nós não podemos pesar muitas coisas sobre nós ou sobre outras pessoas. Tem que haver um equilíbrio. E o heroísmo que o Steven traz é exatamente isso. E eu digo que ele é o maior herói porque ele é o que está sendo ensinado para as crianças. É um herói que não traz uma figura inalcançável, apesar de todos os seus poderes. A criança pode se ver no Steven, ela pode entender como ele se sente, vai descobrindo várias coisas no crescimento através desse desenho. Eu acho isso muito bom, é uma ótima figura. Então, por isso, para mim, o Steven é o maior herói. O maior herói da ficção e um dos melhores exemplos em desenhos. E também tem toda a parte da sensibilidade que ele tem, né? Dele poder sentir, dele saber o que está acontecendo na vida dele, ele poder reagir, poder chorar, justamente também por causa da criação dele. Então ele é essa pessoa sensível, é o molequinho que chora, que tem suas fragilidades, mas ele também é o que sempre tá ali e vai conseguir resolver as coisas, porque ele não tem essa fragilidade dentro dele de não poder sentir as coisas, mas ele se abre para os sentimentos dele e isso faz ele ser forte. Então eu acho que isso torna ele um grande exemplo. Tirando também que o Steven é um herói, ele é um personagem incrível, ele realmente é adorável. Uma coisa que eu adoro ver no TikTok é toda vez que passa um edit do Steven em momentos fofos, porque ele é realmente um personagem incrível. Então eu só quis fazer esse vídeo para exaltar o Steven, falar como ele é uma ótima imagem. Eu cresci assistindo o Steven Universo, eu conheci... não vou saber dizer em que ano, mas eu assisto desde bem pequeno e realmente foi uma ótima imagem pra mim, foi muito importante pro meu crescimento e até hoje o Steven é incrível e eu amo ele, eu amo esse personagem. Então, seja um herói como o Steven, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que sente seus sentimentos e entende eles, tenta entender as pessoas, mas não se sobrecarregue como ele se sobrecarregou. Sempre tenha equilíbrio, não se esforce demais em coisas que você não vai conseguir sustentar. Seja sustentável em sua bondade, em seu heroísmo. Ajude as pessoas, mas não deixe de ajudar a si mesmo. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre o Steven, sobre o heroísmo do Steven. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado do desenho. É isso. Tchau, tchau.